E assim passamos a refletir a sua natureza. Quando o Criador nos abençoou, Ele disse: cresçam, reproduzam-se, encham a terra e, por último, assumam o comando. Sejam bem-vindos aos Negócios do Reino. Prazer enorme, muito obrigado. Pastor Luiz, muito obrigado. Eu já estive aqui algumas vezes, a última vez foi em 2017, não é? Alguém lembra de mim ainda aqui? Uau! Amém! E para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Antes eu quero perguntar, quem é que está aqui que já é um empreendedor? Levante a sua mão. E quem que está aqui que sonha em empreender? Levante a sua mão também. Que maravilha, ótimo, muito bom. Eu vou falar rapidamente. Eu sou engenheiro, eu trabalhei durante muitos anos em grandes projetos de infraestrutura, rodovias, ferrovias, usinas. Eu trabalhei em 3 das principais construtoras do Brasil, fui diretor inclusive de uma delas. Sou casado com uma mulher que empreendeu durante a sua vida toda, chegando a ter 5 lojas de multimarca muito grandes no estado do Mato Grosso. Sou pai, sou avô. Já sirvo a Deus na Paz Church desde 2011. Foram 6 anos em Fortaleza com o pastor Ebe, onde eu tive a oportunidade de ser o engenheiro da construção da igreja lá e também o líder do Ministério de Empreendedores lá. Depois fiquei 2 anos em Palmas, mais 2 anos agora em Boa Vista, onde tive a oportunidade também de liderar durante esses 2 anos o Ministério de Empreendedores da Paz Church Boa Vista e construir a nossa sede própria lá em Boa Vista, que inclusive está linda, maravilhosa, amém? E nesses 11 anos eu passei 6 meses aqui em Santarém, também trabalhando como engenheiro e ajudando nas reformas e ampliações de algumas igrejas aqui da nossa região. Atualmente, eu também estou na liderança do Ministério de Empreendedores da nossa Paz Church, lá de São Paulo. Amém? Essa é a minha vida como membro da Igreja da Paz. Eu também fundei uma igreja há muitos anos atrás, fui durante 24 anos pastor dela. Fui um dos 3 primeiros discípulos do Kenneth Hagin aqui no Brasil. Quem já ouviu falar no Kenneth Hagin aqui? O grande apóstolo da fé do século XX. Você gostaria que ele tivesse colocado a mão sobre você e transmitido a fé dele? Quem gostaria? Quem gostaria? Levante a mão. Pois é, ele fez comigo. E a Bíblia diz que essa unção é transferida. E eu vou fazer isso hoje aqui. Quem está disposto aqui a receber essa unção da fé sobrenatural? Só para você ter uma ideia, quando eu recebi essa unção, foi em 93, quando eu fui fazer a Rema. E durante muitos anos eu servi a Deus aos pés de Kenneth Hagin, aprendendo sobre fé e prosperidade bíblica com ele. E quando ele ministrou essa unção sobre a minha vida, um culto da Rema durava 4 horas. E eu acordei 4 horas depois que o culto tinha acabado. Só tinha um senhor lá me esperando, doido para ir para casa, amém? E daquele dia em diante, nunca mais a minha vida foi a mesma. E eu gostaria de transmitir para você o que eu aprendi. Você quer? Quem realmente sonha com isso? Deixa eu fazer uma afirmação que vai parecer talvez assustadora no início, mas depois você vai, durante esses momentos que vamos estar juntos, entender. A terra já passou por muitos avivamentos. Desde o início, houve o avivamento dos grandes evangelistas, que ganhavam multidões e multidões para Jesus. Depois Deus fez avivamentos na área de cura divina. Depois foi a época dos batismos no Espírito Santo. Depois houve essa revolução da igreja nas casas e do discipulado 1 a 1, amém? Mas vai haver um avivamento final agora, antes da volta de Jesus. Sabe quem Deus vai usar para fazer isso? Você. O último avivamento vai ser através dos empreendedores do reino. Estou falando sério. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: o último avivamento
que Deus vai fazer na terra vai ser através dos empreendedores do reino. É sério? Não é brincadeira, isso é sério. Antes de continuar, eu queria também honrar uma pessoa aqui. Em 2017, quando eu estava morando aqui, começaram a chegar algumas mensagens do Quênia, que um missionário americano durante 30 anos cuidou de povos miseráveis no Quênia, na Somália, Tanzânia e no Congo. E desde 2013 eu conduzi muitos seminários de fé aqui nessa igreja, que sempre foram transmitidos, né? E ele me vendo pregar aqui, disse assim, depois de muitos anos de velhinho: Deus vai me levar para o céu. E esse homem aí, de barba branca, cabelo branco, cabeça branca, que vai cuidar de vocês. Quando começaram a vir essas mensagens, eu não dei muito crédito, porque tem muita coisa esquisita acontecendo no mundo, mas pelo sim, pelo não, eu, minha mãe, algumas tias e primas e os meus filhos, começamos a ajudar 12 famílias no Quênia, de pastores que cuidavam de órfãos e viúvas. E eu estava um dia lá no Tadel, lá na catedral, sentado, meio chateado, porque eu estava vendo a luta que era fazer aquilo, quando uma senhora, muito distinta, se aproximou de mim, pôs a mão na minha cabeça e falou: filho, esse projeto que Deus te deu, ele é de Deus, e eu vou ser uma das primeiras a te ajudar. Na época eu falei: converse com a liderança, se a liderança da igreja autorizar, eu aceito. E aí nasceu uma paternidade eterna. Eu e Elvira, minha esposa, somos filhos da pastora Ivone, que eu quero que ela fique em pé aqui, que eu quero honrar ela. Fique em pé aí. Fique em pé. Eu quero que você aplaude o Senhor pela vida dela. Aleluia! Uou! Obrigado, Jesus. A pastora Ivone, ela é minha discipuladora e da minha esposa. Ela é minha mãe, mãe da minha esposa. Ela é o meu braço direito, esquerdo e tudo no Socorro África. Ela é a mãe desse Socorro África, que hoje, 4 anos depois, cuida de mais de 16 mil pessoas, mais de 9 mil órfãos, em 13 países da África. Nós já temos crianças que chegaram lá, cujos pais foram queimados vivos dentro das igrejas, que estão fazendo medicina nos Estados Unidos, e engenharia. Nós já construímos algumas igrejas e alguns orfanatos nesses países. Estamos no Haiti, estamos nas Filipinas, estamos ajudando financeiramente a Missão Cristã Mundial e a Missão Cristã Antioquia, Missão Cristã Mundial do Dr. José Rodrigues, a Antioquia do pastor Jonathan, a alcançar 57 países não alcançados. Tudo porque Jesus acreditou em mim e porque a senhora também acreditou em mim. Muito obrigado. Pode sentar, mãe. No final eu quero falar porque eu escrevi um livro que chama Fé que Fala. Esse livro foi doado por uma editora e os meus direitos também. Cada livro que você compra, eles vão estar lá para você comprar, alimenta 4 órfãos durante 1 mês na África. Um livro desse aqui. E eu escrevi justamente para implementar o projeto, depois eu explico um pouco. Mas agora eu quero falar do que interessa aqui. Eu gostaria que fosse colocado ali na tela o item 1 da ministração que eu vou fazer hoje aqui. Você, preste bem atenção, é um ministro de Deus. Eu não sei se você sabe disso, mas eu quero que você repita aí: eu sou um ministro de Deus. Como assim? Abra lá em 1 Coríntios 12, 28.
O próximo slide diz assim, ponha lá. Assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, quem crê nisso? Em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm o dom de cura e os que têm dom de prestar ajuda. Diga, eu e você somos esse grupo aí, que tem o dom de quê? De prestar ajuda. Tem algumas bíblias que diz que tem o dom ou o ministério dos socorros, amém? Mas só que antes de socorrer alguém, você que precisa ser socorrido antes. E é por isso que existem esses ministérios empreendedores do reino. Eu estou convencido que não só Deus vai fazer um avivamento final antes da volta de Jesus, usando os empreendedores, como também estou convencido que o cristão que não nasceu para ser um ministro aqui no púlpito, nasceu para ser um ministro lá fora no mercado. E que o crente só trabalha para os outros se ele quiser. Diga para quem está do seu lado, você só trabalha para os outros se você quiser. Porque se você não nasceu para ser um ministro do púlpito, você nasceu para ser um ministro de negócios, um ministro de mercado, um ministro de Deus, para estar no ministério de socorro. Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Sabe quando é que eu aprendi isso? Quando eu era pastor de uma igreja muito grande, e de repente começou a aparecer tanto empresário dentro daquela igreja. Era no interior de São Paulo, é uma região que tem muitas usinas de açúcar e álcool, então só de usineiro tinha uns 6 ou 7 lá. E de repente eu fui olhando aquilo e falei, o que eu faço com esse povo? Eu não sabia o que fazer com eles, porque eles não tinham o dom de cantar, de pregar, de ser líder de uma célula ou participar de um grupo de intercessão. Eles não tinham esse dom. E eu ficava pensando, o que é que eu faço com esse povo? E aí Deus começou a me ensinar. Sabe como? Usando um jardineiro que eu tinha. É incrível. Eu morava numa casa muito grande e tinha que ter um jardineiro, porque tinha muito jardim. Só que ele era viúvo e ele ficava à noite também como guarda noturno. Então quando ele chegava lá para ficar como guarda, eu ficava batendo muito papo com ele. Quem está comigo aqui? Gente, eu sou rápido, amém? Quando eu vim pregar aqui em Santarém na primeira vez, tinha uma senhora que todo final do culto ela falava que eu era o melhor pregador que tinha vindo até aqui, até hoje. Era incrível. Todo culto ela falava, você é o melhor pregador. E eu sabia que já tinha vindo cada pregador aqui, eu sabia que não era verdade também. Mas ela falava, olha, você é o melhor que tem. Eu falei, por quê? No final, ela falou, porque você prega rápido, dá para voltar para casa e ver a novela. Então presta bem atenção que eu sou. Um dia esse jardineiro chega para mim e diz assim, olha, eu agora sou cristão também, eu sou crente agora também. Eu tinha 2 ternos que eu não usava mais, novos, dei para ele. 3 meses depois ele me volta para devolver os ternos. Falei, está devolvendo terno por quê? Falei, não, porque eu sou empresário agora também. Ele foi frequentar uma igreja que a gente até nem concorda muito com o que eles fazem, mas lá eles tinham uma sacada que eu nunca tinha tido essa sacada, nem a igreja de uma maneira geral cristã. Primeira coisa, ele era viúvo, amém? Já chegaram nele de livre e espontânea pressão, falou, ó, tá vendo aquela mulher ali que é viúva? Ele falou, sim, você vai casar com ela. Mas eu vou, não tem nada que orar, você vai casar com ela. Pumba, casaram o homem com a mulher já resolveram um problema já. Amém? Aquela igreja que os homens ficam de um lado e as mulheres do outro, quem sabe qual que é? Eu quero saber os colunas do meio onde fica, mas amém, isso aí não é problema nosso. E aí disseram para ele, o que você faz lá na casa daquele homem lá? Que eles nem acham que a gente é crente, né, que nem eles. Não, eu sou jardineiro, então você não vai ser mais empregado dele não. Compraram uma daquelas máquinas ultramodernas de cortar grama e deram para ele. Falaram, seu bobo, você não vai cortar a grama dele não, você vai cortar a grama de todas as casas boas que tem aqui na cidade. E aí ele começou a ser um pequeno empreendedor. E aí eu descobri o porquê que eles constroem a igreja rápido lá.
Não precisa fazer programa, não precisa fazer campanha, não precisa fazer projeto nenhum, porque todo mundo que entra lá, eles logo dão um jeito dessa pessoa começar a empreender. E aí eu fui notar que na cidade, o dono da farmácia era da igreja lá, o dono da pequena fábrica de imóveis era também de lá, um dono de uma padaria também era de lá. Eles conseguiam colocar no coração de cada um que estava ali, que se ele não era chamado para trás do púlpito, ele tinha que estar no mercado. Quem está me entendendo aqui? Então quando eles iam construir uma igreja, era rapidinho, chamava todo mundo era empreendedor, todo mundo prosperava, e aí eles construíram a igreja rapidinho. Então eles descobriram, e nós estamos descobrindo agora, que todo cristão, se ele não é um ministro de Deus no púlpito, ele é um ministro de Deus no mercado. Então diga para quem está do seu lado: você é um pastor, direitinho, um pastor mesmo, de verdade. Só que você nasceu para pastorear a sua empresa, o seu negócio. Quantos creem nisso aqui? Eu vou passar essa unção para você, calma. Deixa para aplaudir depois que você ficar rico, amém? Vamos negociar a comissão antes, viu, pastor Luciano? Porque depois eles ficam ricos, já viu, né? Amém? Agora preste atenção. Todo cristão deveria empreender. Mas eu quero te falar uma coisa: se você tentar empreender igual o povo do mundo faz, você vai quebrar. Esse aqui é o problema. Tem regras. Por que o povo do mundo monta uma empresa? Aliás, eu falei que eu escrevi esse livro A Fé que Fala, amém? Ele vai ser vendido ali, mas esse aqui eu quero dar. Eu vou dar para a primeira pessoa que vier aqui à frente e me disser na Bíblia quem foi uma pessoa que criou asa no peito. Alguém sabe aqui? Uma pessoa na Bíblia que criou asa no peito. Foi um fenômeno esse. Ninguém sabe? Não? Vem aqui. Você não sabe? A senhora sabe? Você não pode, pastor, porque tem uns livrinhos de piada de crente que todo pastor lê, você acha? A senhora sabe? Quem foi? A mãe do rei Asa. Tinha um homem, um rei que chamava Asa, e quando ele era bebê, a mãe dele criou ele no peito. Amém? Pode dar o livro para ela aqui. Parabéns, vem aqui. Não vou ter que desenhar não, né? Vocês entenderam, né? Parabéns, viu? Se você tentar abrir uma empresa igual o povo do mundo, você quebra. Por que o povo do mundo abre uma empresa? Porque não quer trabalhar para os outros, porque acha que é bom de ganhar dinheiro, porque quer ficar rico, porque acha que é bom em fazer negócio. Deus não vai te dar uma empresa por causa desses motivos. Deus vai te dar uma empresa porque Ele quer que você implante o reino dEle. Deus vai te dar uma empresa porque Ele quer que você ajude os órfãos, as viúvas e os necessitados. E Deus vai te dar uma empresa para que você dê uma vida maravilhosa para a sua família. Esses são os 3 motivos pelo qual Deus vai te dar uma empresa. Para você implantar o reino de Deus, ajudar a abrir e construir igrejas que são embaixadas do reino de Deus aqui na terra, para cuidar dos órfãos, das viúvas, porque, preste bem atenção, acúmulo de riquezas sem a piedade não é prosperidade. Eu vou te dar uma chave aqui que tem permeado a minha vida e da minha família. Eu criei 3 filhos, 2 são médicos, o outro é dentista, dei terra para todo mundo, dei casa para todo mundo, dei carro para todo mundo, continuo ajudando até hoje, embora não devia, e ainda sobra muito para eu cuidar de órfãos e viúvas e dar uma vida muito boa para minha patroa. Estão me ouvindo bem? Eu não subiria aqui, e o Luciano sabe que ele me conhece muito bem, se essas verdades que eu estou falando fossem vivenciadas no meu coração e na minha vida.
Quando eu fui para Fortaleza, eu fui para construir um estádio de futebol. Eu fui o engenheiro que reformou o Castelão para a Copa do Mundo. Foi lá que eu conheci o pastor Eibe. A primeira coisa que ele me pediu quando a gente começou a conviver foi para capitanear a construção da nossa igreja lá. O problema é que para construir aquela igreja a gente precisava de bastante dinheiro, porque ela é grande. Nós estávamos pagando um aluguel absurdo num lugar onde o pastor Eibe tinha que pregar 5 vezes num dia só. Eu tinha dó. Tínhamos um terreno, tínhamos que construir uma igreja. Aí eu falei, eu topo. Quanto é que tem no caixa? Ele falou, nada. Falei, bom começo para nós, amém? E aí sabe o que eu fiz? Falei, então eu vou começar a conversar com os empreendedores. Foi ali que nasceu o nosso ministério lá, chamado Empresas em Foco, com empreendedores. E aí a gente reunia sábado, lá no terreno mesmo, sentava todo mundo numa rodinha lá, num pedaço de toco, pegar pedaço de tijolo para sonhar. E aí a gente apresentava o projeto, e vai ser assim. E aí todo mundo chegou no final e falou assim, pastor, só tem um problema, eu estou muito endividado. Como é que eu vou ajudar? E aí eu fui ouvir as histórias deles. Eles estavam tentando ser empresários que nem o povo do mundo faz. Sabe como é que o povo do mundo faz? Ele começa a empreender, começa a ganhar dinheiro e começa a comprar um monte de coisa. E é o que eles fizeram. O cara tinha uma empresa pequena, faturava 20 mil, lucrava 10, ele dava 1.000. Aí aumentava para 50 mil, lucrava 25, ele dava 2,5. Aí Deus começou a abençoar, ele faturou 200 mil. O que ele fez? Foi lá na Toyota e comprou uma Hilux financiada. Ou ia comprar o barco que ele queria, ou ia comprar aquela casa na praia, e pagando prestações uma atrás da outra. O que um empreendedor, ministro de Deus no mercado tem que fazer? Ele começa a prosperar, ele continua semeando, amém? Aí a empresa fatura mais, o que ele continua? Semeando, e não só semeando, e reinvestindo na empresa, levantando mais negócios, colocando mais pessoas, treinando e inspirando essas pessoas, discipulando, presta atenção. Tem um empresário lá de Fortaleza que eu mentoreei durante um tempo. Ele é dono da maior distribuidora de frutas secas do Nordeste, agora do Brasil, crente lá da Igreja da Paz, fiel, semeador. Um dia ele falou para mim, vem aqui orar com a gente. E aí Deus falou para mim, fala para ele chamar a equipe de vendas dele. Eu falei, chama a tua equipe de vendas. Tinha uns 40 vendedores. Começa a perguntar para eles como a vida deles está. E ele foi descobrir que um tinha um filho com droga, o outro tinha uma dívida impagável, e ofereceu-se para discipular aqueles vendedores, e falar de Jesus para eles, e orar com eles. Sabe o que aconteceu de um mês para o outro, sem mudar nada na estrutura da empresa? As vendas aumentaram 30%, com a mesma estrutura, mas tendo as pessoas chaves da empresa sendo discipuladas. Ele conseguiu um ganho, um faturamento a mais de 30%. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz, você é um ministro de Deus no mercado. Não é só para produzir só, é para produzir, diga, é para produzir, é para semear, é para pastorear o seu povo. Quem está comigo aqui ainda? Nosso tempo voa. Minha esposa, está sendo filmado? Ixi, vou arriscar, amém. Ela chegou a ter 5 dessas lojas de multimarca, chiquérrimas. Só que teve uma época que ela chegou para mim e falou, as lojas estão dando uma baixa, nós estamos vendendo pouco. Eu falei, mas nós estamos dizimando, semeando, fazendo tudo. Aí quando eu fui orar, sabe o que Deus falou para mim? É porque ela é que é a dona. Cada loja tinha uma gerente, sabe? E quando ela chegava, as gerentes
não falavam, elas pensavam: a bruxa chegou. Porque a dona, né, já chegava chutando tudo. O que está acontecendo aqui? Não vende, vocês não se esforçam. Tudo crente as moças. Mas no domingo na igreja ela ia lá, né? A paz do Senhor. Acho que as moças falavam: o que essa mulher faz, né? Tem dupla personalidade, né? Aí eu falei: é porque você é a bruxa lá da empresa. Deus não te deu essa empresa para você fazer isso. Deus te deu essa empresa para você pastorear ela. Chama essas gerentes. A maioria dos erros que elas cometem é de tanto medo que elas têm de você. Até eu tenho. Ela foi, pediu perdão para todas elas. Começou a perguntar o que estava acontecendo. Ela tinha uma gerente que fazia 12 anos que estava com ela, não sabia que o marido tinha largado a moça. Uma outra tinha uma filha que tinha problema com droga. Tinha uma outra que estava com tantas dívidas que não sabia o que fazer. E ela começou a pastorear, começou a discipular, começou a orar com elas, começou a remunerar melhor, premiar por produtividade. Sabe o que aconteceu quando Deus falou que era para parar com tudo? Para a gente fazer o que nós estamos fazendo hoje, eu e ela? Das 5 lojas, 3 das gerentes hoje são as donas das lojas. E as outras 2 só não são porque tinham chamado para estar aqui, ó, atrás do púlpito. São pastoras hoje. E as lojas subiram que nem um rojão, amém? Que eu quase que nem queria trabalhar mais, amém? Falei: eu dei o golpe mesmo. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo o que é ser um ministro de Deus no mercado? Eu ia falar um monte de coisa, mas eu vou continuar nisso. O que você tem que pedir para Deus é uma visão. Lá em Boa Vista, também nós tínhamos o mesmo problema. Tivemos que toda segunda-feira praticamente ensinar esses princípios para levantar a igreja, para poder levantar aquele prédio enorme. E num desses cultos eu disse que o cristão que não nasceu para estar no púlpito, ele nasceu para estar no mercado. Eu quero que você repete comigo: o cristão que não nasceu para ser um ministro de Deus no púlpito, nasceu para ser um ministro de Deus no mercado. Aí veio uma menina e um rapaz, novinho, ela professora, ele é auxiliar de escritório. Eles olharam para mim e falaram: pastor, tem certeza disso? Eu falei: tenho certeza. Então quer dizer que se nós quisermos montar uma empresa, eu não quero mais ser professor, ele não quer mais ser auxiliar de escritório, Deus vai nos dar a empresa? Eu falei: vai. O que eu faço? Eu falei: não, aí é você que vai ter que orar. E aí, quem é que entra aqui todo domingo e ouve que a gente tem que ter intimidade com Deus aqui? Levante a mão. Não é só para outras coisas, é para isso também, para Deus te mostrar o que Ele quer que você faça. E eles foram orar. Eu só sou proibido de contar esse testemunho lá em Boa Vista, mas posso contar em qualquer lugar. Porque ela foi para a internet e descobriu que a Dudalina, a Calvin Klein, essas marcas chiques, se ela fizer uma camisa que tiver um defeitinho aqui atrás, ó, pequenininho, que você nem vê, a mesma camisa que eles vendem por R$300, R$400, você compra por 15 lá na fábrica. Montou uma empresa pela internet. Você sabia que você consegue montar uma empresa em 20 minutos usando o celular? Quem sabia disso aqui? Quem não sabia? Fique sabendo. Quem está dormindo? Porque eu perguntei quem sabia, 10 levantaram. Quem não sabia? Mais 10, os outros. Vocês estão de mau humor hoje, é? Ah, então tá bom. Montou a empresa, pegou o marido, foram lá embaixo de Santa Catarina, onde estão as fábricas dessas empresas, encheram uma mala, um monte de mala e trouxeram. Gastaram 8 mil, fizeram 80 mil. Anunciou pela internet, vendo roupa com defeito da Dudalina por R$50. Na primeira semana vendeu tudo. A pessoa manda o dinheiro, ela punha no correio e ficava tomando Coca-Cola a tarde inteira na casa dela. Posso ouvir um amém? Hoje eles bombam. Vendem não sei quantas roupas, é uma loucura.
Lá em Castanhal, no Pará, vou só contar os exemplos das Paz Church, tá? Há 4 anos atrás eu fui lá em Castanhal e preguei sobre isso aqui que eu estou pregando aqui. E tinha um rapaz lá, que ele era gerente de uma tornearia durante quase toda a sua vida. Quando chegou no final do culto, ele fez a mesma coisa. Falou, quer dizer então que se eu quiser ter o meu negócio, eu vou ter? Falei, vai. Pediu demissão o louco. Na segunda-feira, tem gente que é louca, amém? Tem gente que acredita no que eu prego. Porque Deus chama essas coisas loucas para confundir as sábias, irmãos. Se você continua na zona de conforto, você não vai chegar lá não. Vai ter que arriscar. Vai ter que ousar. Vai ter que andar à altura dessa fé que você está recebendo aqui agora. Só que ele fez um propósito, ele falou, ó, de tudo que eu produzi, eu vou dizimar na minha igreja, vou ofertar na minha igreja, e a mesma oferta que eu der lá, eu vou te dar para você ajudar os africanos. Foi um dos primeiros empresários que começaram a me ajudar. Hoje nós somos um exército de mais de 400 pessoas, entre empresas, igrejas e pessoas físicas. O meu pastor, o pastor Ebe, ele é mensalista lá, no socorro aos africanos. E aí eu fui vendo, R$100, 200, viu brother? 300, 500, 1.000. Um dia ele manda 2.000. Eu falei, peraí, deixa eu ligar. Falei, o que está acontecendo aí? Ele falou, não, eu já estou com 5 tornos, 3 tornos. Já estou com 5 pessoas trabalhando comigo. Fiz um barracão, estou vendendo ferramenta, máquina de solda, equipamentos para tornearia, ferragens em geral. Hoje só essa família me ajuda a cuidar de mais de 1.000 órfãos na África. E sabe qual foi o faturamento líquido de lucro da empresa dele em dezembro desse ano agora? R$1 milhão. Vamos aplaudir o Senhor, é verdade. Uma empresa que começou com R$20 mil e um torno usado. Os seus pastores, os pastores daquela empresa entenderam que era um ministro de mercado e agiram de acordo com a palavra. Eu fui agora pregar lá em Castanhal no mês retrasado e eles quiseram me levar para jantar. Sabe o que ela falou para mim? Na maior simplicidade, pastor, eu pensei que quando eu me tornasse uma milionária, olha só, eu ia mudar, mas eu não mudei não. Eu continuo sendo a mesma pessoa porque eu entendi que toda essa riqueza que Deus está nos dando, toda essa prosperidade, é para avançar na obra de Deus. É para te ajudar a cuidar dos órfãos, das viúvas. E é para eu poder pagar uma faculdade de medicina que eu vou pagar para minha filha agora. Quando ela entrar agora no início do ano que vem. Quem está entendendo aqui que é um ministro do mercado? Só faltam 11 minutos? Põe a parte 2 que eu quero falar rápido. Lá em Jó 22, 28, a Bíblia diz... Pode colocar. O que você decidir se fará. Lembra que eu disse que o crente só trabalha para os outros se ele quiser? Eu disse ou não? Não é isso aqui que está dizendo aí no versículo? Está escrito o que Deus decidir? Está escrito o que Deus decidir, irmãos? Que tem gente que gosta de falar isso. Não, eu preciso orar para ver se é a vontade de Deus. O que Deus me mostrar. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é a maior característica da pessoa que nasceu para estar no mercado? Ela não gosta de ganhar pouco. Quem gosta de um bom dinheirinho no bolso aqui? Levante a mão. Não é para ser hipócrita não. Quem é homem aí, com H? Pergunta para sua mulher se um homem com o bolso cheio não é muito mais charmoso. Pergunta para ela aí. Pergunta. Vamos ver se ela não vai responder. Hein, Rejane? Luciano com o bolso cheio não fica bem mais charmoso? Ela ficou com medo de falar. Quem acha que um homem de bolso cheio? Minha mulher ia levantar as 2 mãos e as 2 pernas aqui se ela tivesse. Um homem de bolso cheio fica mais famoso. Minha mulher sempre gosta de falar, eu sou mais... Meu marido é um vencedor, ela fala. Mas eu sou mais que vencedora. Porque ele ganha e eu gasto. Está aqui. O que você decidir se fará. E a luz
brilhará em seus caminhos. Tem uma outra versão que diz projetas, né? E te irás bem. Por que muita gente fracassa nos seus projetos? Quem sabe? Eu respondo, porque não tem projeto. Por isso que fracassa. Não tem projeto. Não sabe para onde vai, não sabe o que quer. E aí não vai a lugar nenhum. Dá tiro para tudo quanto é lado e não acerta em nada. Porque não tem um projeto. O que você tem que fazer? Vai buscar em Deus esse projeto. Vai fazer que nem aquela moça que foi orar e Deus deu essa sacada para ela. Vai fazer que nem aquele irmão, você que trabalha. Eu estava em Campinas agora pregando numa igreja, e veio uma pessoa que conhece o meu ministério, e falou assim, ora para mim que eu quero ter uma empresa. E aí Deus me mostrou mesmo que era para ele abrir uma empresa, na área que ele trabalhava. Sabe o que ele falou para mim? Você é o 6º profeta que me fala. Vocês acreditam nisso? Eu falei, quem já teve vontade de esganar alguém aqui? Pode levantar a mão. Eu tive. Eu falei, no segundo, vamos supor o primeiro, o segundo, no terceiro já estava bom, né? Fica procrastinando. Vai logo. Diz para quem está do seu lado, vai logo. Abre logo esse negócio aí que você sempre sonhou. Eu vou contar mais um testemunho, posso? Só mais um? E aí eu quero orar com você. Lá no Rio Grande do Sul tem um casal de discípulos. Ele era motorista de Uber. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Ou um pouquinho mais, talvez. E ela era gerente de uma confecção. Lá no Rio Grande do Sul tem muitas confecções. A maioria das roupas que a gente usa é feita lá. Ou Santa Catarina também. E ela era gerente, escravizada pela patroa. Trabalhava que nem uma camela. Ganhava mal. Não era remunerada por produtividade. Recebia atrasado o salário. Até um dia que ela falou, chega, não aguento mais. Chegou em casa, falou para o marido, vende esse carro e nós vamos comprar 3 máquinas de costura industrial e vamos começar a fazer. Começaram a fazer. Só que aí uma máquina quebrou. Quando você começa a fazer, empreender, quando você realmente deseja, diga para quem está do seu lado, Deus vai te dar uma ajuda que você vai ver só. Ele vai te ajudar. E quando a máquina quebrou, ela descobriu que tinha que mandar para São Paulo. Então tinha que gastar o frete, a máquina ficava 1 mês em São Paulo, depois pagava o frete de volta para voltar a funcionar. Máquina parada é prejuízo. Aí o Espírito Santo falou com ela. Ela falou para ele, você tem muita noção de mecânica, vai para São Paulo, faz um curso de manutenção de máquina. E começaram a dar manutenção lá na região. Amém? Hoje, eles dão para mais de 2.500 máquinas por mês. Vendem 120 a 150 máquinas todo mês. Eu fui visitá-los. Um monte de furgão na porta, um prédio maravilhoso. Grandes semeadores na igreja deles. Grandes semeadores no Socorro África. Grandes empresários do reino. Agora preste bem atenção. Deus não quer usar você só para fazer. Deus quer usar você também para inspirar pessoas. Sabe o que aconteceu há 3 meses atrás? Ele me liga enfurecido. Falou, pastor, lembra do João? Falei, lembro. Sabe o que ele fez? Ele saiu agora da empresa e montou uma igual. Eu fiquei a vida inteira treinando ele. Ore comigo. Eu falei, eu não. Você acha que o sol nasceu para você só? Você abençoou ele? Não. Falei, pois você vai ligar para ele, vai abençoar ele e vai dizer para ele que se ele precisar de algum investimento para a empresa dele, você vai ajudar ainda. Falei, mas eu treinei. Eu falei, você não treinou, você discipulou. Você inspirou. Você não dá conta do serviço que você tem aí. Deus quer abençoar ele.
Ele falou, e o que mais que eu faço? Eu falei, treina 2 agora, porque o próximo você vai receber o golpe de 2. Sabe o que aconteceu? Naquela época ele vendia 50 máquinas, hoje ele vende de 120 a 180 máquinas. O outro está com a empresa lotada, nem ele dá conta e nem o outro dá conta também. E o outro, que era um funcionário, hoje é um grande empreendedor, dizimista na igreja dele, e já começou a ofertar lá na África também. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, entendeu? Quem entendeu? Então fique de pé. Falei que era rápido? É que nem injeção. Lembra que injeção, quando você era pequeno? Falava assim, vai ser rápido e não vai doer, né? Amém? Não era muito verdade, mas amém. O último, tem um outro item lá, o terceiro, que é o que eu expliquei aqui. O reino de Deus é feito de sementes. Sabe qual é a promessa de Deus para mim e para vocês aqui? As riquezas que ninguém possui. Isaías 45. Riquezas que ninguém possui. Eu te darei as riquezas ocultas e te darei os tesouros escondidos. Você quer isso para a sua vida? Levante as suas mãos agora. Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui. Eu quero orar por você, ministrando aquela unção que eu falei, que transformou uma vida comum que eu tinha numa vida extraordinária e sobrenatural. Eu lamento não poder colocar a mão sobre você, mas a minha mão está queimando tanto que eu sei que daqui já vai sair a unção, que todos vão sair daqui poderosos, empoderados para o reino de Deus, amém? Levante as suas mãos. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Declare, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sabe por que eu pedi para cantar uma adoração? Que tem muita gente que pensa que cultuar é só cantar. Mas eu quero que você saiba que a palavra cultuar e a palavra cultivar são as mesmas coisas na Bíblia. Quando você cultua, você adora a Deus. Quando você empreende e prospera, você também está adorando a Deus. Sabe qual é a nossa maior paixão, os empreendedores? Cultivar, trabalhar, produzir, cultuar a Deus através do nosso trabalho, para ajudar quem não pode, para ser bênção na igreja onde a gente congrega, para dar aos nossos filhos a oportunidade. Se eu não tivesse prosperado, se a minha esposa não tivesse prosperado, jamais meus filhos teriam conseguido o que eles têm hoje. E nós plantamos no coração deles. Hoje mesmo, quando eu entrei no ar aqui, eu estava em Uruchimina, onde eu fiquei 3 dias lá. Quando eu abri meu celular, estava lá uma oferta maravilhosa. Sabe quem tinha mandado? Minha filha. Falou, pai, manda isso aqui para as pessoas comerem lá no Congo. Semana passada, 40 das nossas crianças foram degoladas pelos muçulmanos lá no Congo. Todo dia tem uma tragédia nova. Mas sabe o que está acontecendo com a maioria daquelas crianças pequenas que foram criadas ou no islamismo ou na macumbaria? Elas chegam para os pastores e falam assim: o homem de branco apareceu, falou comigo e eu entreguei a minha vida a ele. São centenas e centenas de relatos. Elas nem sabem quem é Jesus, nunca ouviram falar, mas elas chegam no pastor e falam: eu recebi a visita do homem de branco. Eu sirvo a Jesus há 42 anos, ele me apareceu durante 7 segundos num sonho. Com essas crianças ele fica horas lá conversando com elas.
E a gente mantém elas vivas justamente por isso, para elas terem tempo de serem salvas. Posso ouvir um amém? Então quando você sair daqui nessa noite para cultuar a Deus, você vai fazer isso não só no louvor, não só no seu devocional, mas fazer do seu trabalho um lugar de culto ao Senhor, amém? Pai, eu quero abençoar agora cada homem e mulher que está aqui, declarando sobre eles o ouro de Ofir, as panelas cheias. Eu declaro recursos esperados e inesperados caindo agora nas contas das pessoas que estão aqui. Eu quero destravar toda causa na justiça, causa trabalhista, causas de herança. Pessoas que estão aqui endividadas, não sabendo como pagar, os bancos vão procurá-las e vão quitar as suas dívidas com o mínimo valor possível. Eu falo que as pessoas que estão aqui dependendo de vendas agora, que descobriram que são ministros do mercado, vão transbordar nas suas vendas, vão triplicar as suas vendas, vão quebrar todos os recordes de vendas. Que as empresas que começaram errado agora vão se endireitar, que as pessoas que vão começar empresas aqui vão receber de Deus uma revelação para empreender segundo Deus e prosperar segundo o Espírito de Deus, e cultuar e cultivar a Deus através dos seus grandes empreendimentos, em nome de Jesus. Então diz comigo agora para te adorar. Para te adorar, Rei do céu. declare: Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você recebeu essa palavra? Então agora eu quero que você receba essa unção de prosperidade, a mesma que eu recebi do grande apóstolo da fé, Kenneth Hagin. Eu transmito para você agora. Recebe essa unção para prosperar, para ser transformado num ministro do mercado sem igual, sem concorrência. Eu falo que os maiores empreendedores do norte do Brasil estão aqui nesse auditório, e que você vai ter recursos ilimitados na sua vida para investir e reinvestir e crescer e abrir filiais e abrir grandes companhias na área onde Deus te colocar. Eu falo que você vai ser o número 1 a partir de agora. Receba agora, diga: eu vou ser o número 1 na minha área, para a honra e glória de Jesus. Se você crê, dê a Ele um brado de júbilo bem alto. Tem a foto do livro aí? Irmãos, eu escrevi um livro chamado A Fé que Fala. Nesse livro eu conto a minha experiência de vida como empreendedor, como pastor, como ministro de Deus na área de fé e finanças. Ele está ali na saída. Se você compra um livro desse por R$40, você me ajuda a alimentar 4 órfãos durante um mês nesses países da África, e aprende muitos segredos que estão aqui, alguns que eu dei e outros que estão lá com testemunhos incríveis. Se você quiser presentear seus funcionários ou seus fornecedores e comprar 10, você vai pagar R$30 em cada um deles. Não sai daqui sem comprar um livro, A Fé que Fala, porque ele vai te ensinar muitas coisas e vai fazer da piedade uma das áreas da sua vida, amém? Se você quiser conhecer o African Aid Internacional, você pode me seguir nesse Instagram, Marco Yamin Faith, ou no @AfricanAid. E eu posso te mandar informações, como que a história começou, como nós prestamos contas de cada detalhe, de cada centavo que é investido lá, porque é assim que é. Para você ter uma ideia, como pessoa física, minha mãe é uma das maiores mantenedoras, se não for do projeto, e eu presto conta para ela todas as ofertas que ela faz, porque nós temos a transparência como nosso modelo, amém? Quero conhecer sobre o projeto, entra lá, me escreve, tem todas as histórias, os vídeos, e como o projeto está crescendo e como ele vai crescer a partir de agora, amém? E não saia daqui sem comprar um livro, A Fé que Fala.
porque Ele vai edificar muito a sua vida e vai nos ajudar a cuidar dos órfãos e das viúvas, amém? Vamos aplaudir o Senhor. Pastor Luciano, obrigado pela oportunidade. Não sei se eu extrapolei muito tempo, mas muito obrigado mesmo.